Não mudar também tem um custo, só que ele é cobrado parcelado e sem aviso. Existe uma crença silenciosa que a maioria das pessoas carrega, que manter as coisas como estão é a escolha neutra, que mudar tem custo, tem risco, tem preço, e que não mudar, ficar onde está, pensar como sempre pensou, operar da forma que sempre operou, é simplesmente não fazer nada, sem consequências, sem conta a pagar. Essa crença é uma das mais caras que existe, porque não mudar também tem preço. Ele só é cobrado de uma forma diferente, não de uma vez, não de forma visível, não num momento que você possa identificar como o ponto de virada. Ele é cobrado parcelado, em pequenas doses diárias, ao longo de meses e anos, até que um dia você olha ao redor e percebe que chegou num lugar que nunca escolheu, porque nunca escolheu de verdade. Hoje vamos falar sobre o preço real de não mudar de mentalidade. Não o custo motivacional que os coaches vendem. O custo concreto, calculável, devastador, que ninguém apresenta porque é difícil de ver enquanto está sendo pago. Custo 1, o custo do tempo. O primeiro custo é o mais óbvio e o mais subestimado, porque todo mundo sabe que o tempo passa. Quase ninguém sente isso de verdade antes de ser tarde. Existe um fenômeno psicológico chamado optimism bias, a tendência de acreditar que teremos mais tempo, mais oportunidades, mais condições no futuro do que temos no presente. Ainda sou jovem, quando as coisas se estabilizarem. No ano que vem, vai ser diferente. Essas frases não são mentiras, são o cérebro protegendo você do desconforto de agir agora. O problema é que o futuro onde você vai mudar nunca chega como planejado. Chega com novas responsabilidades, novos compromissos, novas razões para adiar. E o tempo que você tinha aos 25 para construir algo do zero não é o mesmo que você terá aos 35. Não porque ficou incapaz, mas porque a estrutura da vida foi se tornando mais rígida, as janelas mais estreitas, o custo da mudança mais alto. Cada ano com a mesma mentalidade é um ano onde as decisões que você toma, as oportunidades que percebe, as relações que constrói, todas operam dentro do mesmo sistema limitado. E o custo não é o que você perdeu esse ano. É o efeito composto de todos os anos anteriores somados. Esse é o número que ninguém calcula. Custo 2. O custo das relações. Esse custo é o menos falado. E o que mais dói quando você finalmente percebe. Pessoas com mentalidade de crescimento e pessoas com mentalidade estagnada se repelem naturalmente ao longo do tempo. Não por arrogância, não por julgamento explícito, mas porque o que cada grupo valoriza, como cada um enxerga o tempo, o esforço, o risco e a mudança, cria uma distância que vai ficando maior. Se você não muda sua mentalidade, você vai progressivamente perder contato com pessoas que estão se desenvolvendo, porque as conversas ficam difíceis, os referenciais ficam diferentes, os assuntos ficam desconexos. E vai se aproximar de pessoas que validam onde você está, porque validação é confortável e conforto atrai quem ainda não decidiu crescer. O resultado, 10 anos depois, é um círculo social que reflete e reforça a mentalidade que você nunca mudou. Não por acidente, por atração natural. E mudar de mentalidade nesse ponto exige não apenas trabalho interno, mas uma reorganização dolorosa do ambiente inteiro. O que poderia ter sido gradual se torna cirúrgico. E cirúrgico dói muito mais. Custo 3. O custo da identidade. Esse é o custo que ninguém lista numa planilha e é o mais pesado de carregar. Identidade não é estática. Ela é construída continuamente pelas escolhas que você faz, pelos desafios que enfrenta, pelas versões de si mesmo que você vai descobrindo ao se mover em direção ao desconhecido. Quando você para de crescer, quando a mentalidade se torna rígida, quando as crenças param de ser questionadas, a identidade também para. E uma identidade que para de crescer começa a encolher.
Não de forma dramática, de forma sutil, progressiva, quase imperceptível. Você passa a se definir cada vez mais pelo que já foi, não pelo que está se tornando. As histórias que conta sobre si mesmo ficam mais antigas. As conquistas que menciona ficam mais distantes no tempo. O pico da sua narrativa pessoal vai ficando cada vez mais para trás. Psicólogos identificam esse padrão como estagnação versus generatividade, conceito desenvolvido por Erik Erikson para descrever o que acontece quando adultos param de contribuir com algo maior que si mesmos. Estagnação não é estabilidade, é regressão lenta. E a diferença entre os dois só fica clara quando o processo já avançou o suficiente para ser irreversível sem custo alto. Custo 4, o custo invisível. Esse custo ultrapassa você. E é o que menos se fala, talvez porque seja o mais difícil de encarar. Mentalidades se transmitem. Não por discurso, por comportamento, por padrão, por ambiente. Os filhos não herdam o que você diz que acredita. Herdam o que você demonstra acreditar através de como vive, de como reage ao fracasso, de como trata o risco, de como lida com o desconforto. Uma mentalidade de escassez, de medo, de limitação, não resolvida em você, vai sendo transmitida para quem observa como você opera. Não intencionalmente, não cruelmente, mas com a mesma eficiência com que padrões inconscientes se perpetuam de geração em geração, sem que ninguém, ao longo da cadeia, tenha consciência do que está sendo passado adiante. Mudar de mentalidade não é egoísmo, é o trabalho mais generoso que um ser humano pode fazer, porque quando você quebra um padrão em si mesmo, você quebra para todo mundo que vem depois. E quando não quebra, você não é o único que paga. Você só é o primeiro. Custo 5, o custo final. O último custo não é pago em dinheiro, em tempo ou em relações, é pago em clareza. E clareza tardia é o tipo mais cruel de conhecimento. Bronnie Ware, enfermeira australiana que trabalhou com pacientes em fase terminal, documentou os maiores arrependimentos de pessoas no fim da vida. O mais citado não era ter trabalhado demais, não era ter viajado pouco, era: gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Esse arrependimento tem uma característica específica que o torna particularmente brutal. Ele chega com consciência plena de que a mudança era possível. Que havia momentos, havia janelas, havia versões de si mesmo que apontavam para outro caminho. E que a escolha, mesmo que inconsciente, mesmo que rodeada de boas razões, foi de não seguir. Não estou dizendo que você vai chegar lá. Estou dizendo que o caminho para aquele arrependimento é feito de escolhas exatamente como as que você está fazendo agora. Cada dia com a mesma mentalidade é um passo nessa direção. E a direção só muda quando a mentalidade muda, não antes. Mudar de mentalidade não é evento, é processo, e começa com uma pergunta honesta. Depois de tudo isso, a pergunta que importa: por onde começa? Mudança de mentalidade não acontece por insight. Acontece por exposição repetida a evidências que contradizem a crença atual. Não é ouvir algo novo, é viver algo que o sistema anterior não consegue explicar. E para isso, é necessário colocar-se em situações que o sistema atual evita. A primeira pergunta não é como mudo, é o que estou acreditando que me mantém aqui? Porque a mentalidade que precisa mudar raramente se apresenta como crença, se apresenta como fato. É assim que as coisas funcionam. Pessoas como eu não chegam lá. O momento nunca está certo. Identificar a crença por baixo do fato é o primeiro trabalho real. E o segundo trabalho, mais lento, mais exigente, mais transformador, é agir contra a crença antes de acreditar na alternativa. Não esperar sentir que é possível para tentar. Tentar para começar a sentir que é possível.
A evidência vem depois da ação, quase nunca antes. E quem espera pela convicção para agir raramente chega à convicção. 5 custos, todos reais, todos cobrados silenciosamente, parcelados ao longo do tempo, de formas que raramente são atribuídas à mentalidade que os gerou. Tempo, relações, identidade, legado, arrependimento. Esse é o preço real de não mudar. E a boa notícia, que não é motivacional, é factual, é que enquanto você tem consciência disso, a conta ainda não foi totalmente paga. Existe espaço, não infinito, não sem custo de transição, não sem o desconforto de desmontar o que foi construído. Mas existe. A pergunta não é se você vai mudar de mentalidade. A pergunta é quando. E o único momento em que o quando custa menos do que vai custar depois é agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.